Vamos lá. Nessa videoaula a gente vai trabalhar a função nitrocomposto. Como a gente está fazendo em todas essas videoaulas, a gente está primeiro mais preocupado em identificação, nomenclatura e indicar algumas propriedades físicas. Então vamos lá. Como identificar essa função? A função nitrocomposto é uma função muito simples. Basta verificarmos a presença do grupamento nitro, que a gente chama de NO2, e aí você tem, logicamente, o seu radical orgânico. Entretanto, é interessante perceber que essa função nitrocomposto, ela tem uma origem. A origem dela é justamente o ácido nítrico. Quando a gente faz a substituição da hidroxila do meu ácido nítrico por um radical orgânico, você passa a ter um composto orgânico, um derivado orgânico do ácido nítrico. Então, essa derivação do ácido nítrico é que a gente vai chamar de um nitrocomposto. Facinho. Então, o que eu preciso, a princípio, lembrar é que o grupamento NO2 vai me caracterizar a minha função nitrocomposto. Então, é bem visual, né? Você tem aqui o NO2 ligado a um radical alquil. Eu tenho aqui um NO2 ligado a um radical aril. Então, perceba que houve, em algum momento, lógico, uma reação onde houve uma substituição dessa hidroxila por um radical orgânico, dando origem à minha função nitrocomposto. Tranquilo? Então, qual é a caracterização? O NO2. E aí eu posso ter 1, 2, 3, não importa. Teve a presença do NO2, eu já sei que a função é uma função nitrogenada, conhecida como nitrocomposto. Nomenclatura. A nomenclatura, a única coisa assim que difere aspas das nomenclaturas comuns é que o meu sufixo ele não vai ser indicado aí a função. A função ela vai ser indicada antes. Então, primeiro a gente vai dizer a minha função, nesse caso, lógico, o nitro, indicando o nitrocomposto, e depois a sequência que a gente já vem conhecendo nas outras, que é prefixo, indicando o número de carbonos, infixo, indicando a tipo de ligação, e nesse caso, o meu sufixo não vai indicar a função, porque a função já foi indicada anteriormente. Então, a gente usa o sufixo O como função base, que seria o hidrocarboneto, mas apenas como uma função base. A minha função, lógico, é um nitrocomposto. Então, vamos lá. Eu tenho 2 carbonos, tenho a minha função NO2. Perceba que, nesse caso, por só ter 2 carbonos, a função nitro não precisa ser indicada a sua localização. Porque se eu colocar aqui ou aqui, eu estou no carbono primário, eu estou no carbono 1. Então, eu vou ter o nitro, indicando logicamente a minha função. 2 carbonos, eu tenho o et. A minha cadeia ela é saturada, e usamos o sufixo O. Nesse segundo caso, já vai se fazer necessário numerar, porque o grupamento nitro ele poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2. E aí, por favor, não seria carbono 3, já que eu começaria a numerar sempre pelo lado mais próximo da minha função. Então, cadeia, só para numerar, eu vou começar a numerar da esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, meu grupamento nitro está no meu carbono 2. Então, eu vou ter 2 nitro. E agora eu vou colocar o nome da minha cadeia. 4 carbonos, but. Cadeia saturada, an. E vou usar o sufixo O como padrão. Então, 2 nitrobutano. Esse último, uma cadeia aromática, não precisa, cadeia cíclica, não existe lado, todos os carbonos, devido à ressonância, são iguais, então não preciso dizer que o nitro está no carbono 1. Se eu tivesse mais de 1, aí tudo bem. Então, como eu só tenho 1, então lá vai eu tenho o nitro e o nome da minha cadeia base. Essa cadeia base a gente lembra que é o benzeno. Então, eu tenho o nitrobenzeno. Se eu tivesse mais de um, vamos fazer um aqui. Colocar aqui um aromático. Vamos colocar aqui um NO2. E vamos colocar aqui um NO2.
Então, nesse caso, eu vou escolher um deles como meu carbono 1, já que eles são iguais, posso escolher aqui, e vou enumerar, dando os menores valores possíveis. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Então, eu tenho uma posição 1, 4. Então, 1, 4 de nitrobenzeno. De nitrobenzeno. Lembrando que eu poderia substituir os números 1, 4 pelo nosso prefixo para. Então, eu tenho um para de nitrobenzeno. Tranquilo? Nomenclatura não é difícil. Colocamos o nitro. Caso necessário, vamos indicar a sua localização e a sua quantidade, seguido do nome do meu composto que a gente vem trabalhando. Prefixo, infixo e meu sufixo vai ser O. Né? Então, vamos lá. Vamos finalizar nitrocomposto com a parte de propriedades. As propriedades dele são bem interessantes. Se vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de um nitrocomposto muito conhecido, que é o nosso trinitrotolueno. Então, quem já ouviu falar já sabe que é o famoso TNT. Então, a gente sempre, não é só por ele, a gente sempre pode afirmar, e aí pode ter certeza, que os nitrocompostos aromáticos são extremamente reativos. Ele tem uma capacidade de reagir muito forte. Daí eles serem usados como explosivos. Então, é uma curiosidade que já fica lá, né, na nossa memória. Então, vamos lá. A parte de propriedades. Como a gente está trabalhando nessas videoaulas, as principais propriedades que estamos discutindo são propriedades físicas. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui uma estrutura com um grupamento, né, que não é carbono e hidrogênio. Então, de cara, a gente já vai indicar que essa é uma estrutura polar. Percebemos que é uma estrutura polar, mas não apresenta aquela alta polaridade, como a gente diz, das ligações moleculares, que é justamente a que formaria a ligação de hidrogênio. Então, entre eles, nós formaríamos dipolos permanentes. Bem fácil. Então, é bem raciocínio, bem rápido, né? Se eu sei que é polar, ou seria ligação de hidrogênio ou um dipolo permanente. Nesse caso, eu não teria aqui um NH, eu tenho um NO, o que vai caracterizar um dipolo permanente. Então, polares, dipolos permanentes. Quanto a ponto de fusão, quando eu falo de ponto de fusão e ponto de ebulição, vocês já estão cansados de ouvir que tudo vai depender do meu R. Né? Então, mais uma vez, a gente sempre tem comparações. A química orgânica, a gente praticamente impossível taxar. Tal composto tem o maior ponto de fusão. Tudo depende do tipo de ligação, do tamanho da minha cadeia. Então, se faz necessário ter comparações. Então, se você estiver trabalhando com nitrocompostos apenas, quanto maior o R, maior o meu ponto de fusão. Já é claro, se eu estiver trabalhando com um nitrocomposto, um hidrocarboneto que é dipolo induzido, meu nitrocomposto será maior. Então, perceba que o grande questão em relação a ponto de fusão e ebulição é você lembrar que as ligações de hidrogênio são mais fortes que os dipolos permanentes, que são mais fortes que os dipolos induzidos. Dentro das mesmas ligações, posso afirmar, quanto maior o R, ou seja, meu radical orgânico, maior será meu ponto de fusão e meu ponto de ebulição. Facinho? Já a minha solubilidade. E aí vem uma característica que seria bem interessante vocês, né, entenderem, prestarem atenção, não esquecerem de vestibular. Apesar de eles serem compostos polares, fazerem dipolo permanente, a grande maioria dos nitrocompostos são bastante insolúveis em água. Você tem, poderíamos dizer assim, que os dois mais simples, vou colocar aqui, mas o importante não é a decoreba. O metil, né? O nitrometano e o CH3, CH2NO2, que seria o nitroetano, esses são os dois que são pouco solúveis. Pouco solúveis. A partir daqui, todos os outros
né? E aí eu vou aumentando o meu R, eu já vou diminuindo cada vez mais a solubilidade. Então, bem tranquilo, mais uma vez, quanto maior meu R, eu vou dizer que é menor a minha solubilidade. E aí, claro, quando estou falando aqui de solubilidade, estou trabalhando com solvente específico, solventes polares. Nesse caso, solventes em água. Vamos embora. NO2, polar, dipolo permanente. Se eu tenho ponto de fusão e ebulição relativamente grande, por ser dipolo permanente, entretanto, quanto maior o R, maior a minha cadeia, maior interações, maior o ponto de fusão. Quanto à solubilidade, tem essa característica, porque apesar de ele ser polar, eu vou ter praticamente todos os meus nitrocompostos insolúveis em água. Só os extremamente pequenos têm baixa solubilidade, mas ainda tem um pouco, lógico, ainda consegue dissolver, falando sempre em solubilidade em água. E se quiser anotar aí, né, colocar na memória, que os aromáticos, ou seja, os nitrocompostos aromáticos, são extremamente reativos, uma capacidade muito grande de reagir, daí a sua utilização para a fabricação, né, de explosivos. Ok? Mais uma funçãozinha, um abração. Estamos acabando essa playlist aí de funções orgânicas, né? Já vamos para a 12ª função, né? Sigam a ordem, importantíssimo para ir entendendo essas características. Ok? Abraço, pessoal.